Olá, que o nosso Senhor Jesus esteja convosco. Hoje vocês verão a parte 12 do livro de Êxodo, a história de Moisés, capítulos 34 ao 36. Peço por favor que cliquem no botão para se inscrever, deixem o like, comentem e compartilhem com todos. Caso queiram, podem ativar as legendas. Vídeos todos os dias. Força e honra. E disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras. E escreverei sobre estas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. E prepara-te para amanhã, e sobe de manhã ao monte Sinai, e apresenta-te ali a mim no cume do monte. E nenhum homem virá contigo, nem permitas que homem algum seja visto em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentarão diante do monte. E ele lavrou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. E Moisés levantou-se de manhã cedo e subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor lhe ordenara, e tomou em suas mãos as 2 tábuas de pedra. E o Senhor desceu na nuvem e se pôs ali com ele e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus, misericordioso e gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés se apressou, e curvou a sua cabeça na terra, e adorou. E ele disse: se agora encontrei graça aos teus olhos, ó Senhor, que o meu Senhor, rogo-te, vai entre nós, pois é um povo obstinado, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. E ele disse: eis que faço um pacto, diante de todo o teu povo farei maravilhas, tais que ainda não foram feitas em toda a terra, nem em qualquer nação, e todo o povo entre o qual tu estás verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Observa o que te ordeno hoje: eis que expulso de diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Toma cuidado para que não faças pacto com os habitantes da terra para a qual estás indo, para que não seja por laço no meio de ti, mas destruireis os seus altares, quebrareis as suas imagens e cortareis os seus bosques, porque não adorarás a outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento, para que não faças pacto com os habitantes da terra, e eles não se prostituam após os seus deuses, e façam sacrifícios aos seus deuses, e te convidem, e tu comas do seu sacrifício, e tomes das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas se prostituam após os seus deuses, e façam teus filhos se prostituírem após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pão ázimo, como te ordenei, no tempo do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abrir a madre é meu, e todo primogênito entre o teu gado, seja boi ou ovelha, que seja macho, mas o primogênito de um jumento resgatarás com um cordeiro, e se não o resgatares, então quebrarás o seu pescoço. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá diante de mim vazio. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. No tempo de arar e de ceifar descansarás, e guardarás a festa das semanas, das primícias da ceifa do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano todos os homens aparecerão diante do Senhor Deus, o Deus de Israel, porque eu expulsarei as nações de diante de ti e alargarei os teus termos. Nenhum homem cobiçará a tua terra quando subires para aparecer diante do Senhor teu Deus. 3 vezes por ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com fermento, tampouco será o sacrifício da festa da Páscoa deixado até a manhã seguinte. O primeiro das primícias da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. E o Senhor disse a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, fiz um pacto contigo e com Israel. E ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. E ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. E ao descer Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam na mão de Moisés quando desceu do monte. Não sabia Moisés que a pele da sua face resplandecia enquanto falava com ele. E quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés, eis que a pele da sua face resplandecia, e temeram aproximar-se dele. E Moisés o chamou, e Arão e todos os governantes da congregação se voltaram a ele. E Moisés lhes falou:
E depois todos os filhos de Israel se aproximaram, e ele lhes deu como ordem tudo que o Senhor havia falado com ele no monte Sinai. Assim que Moisés terminou de falar com eles, colocou um véu sobre a sua face. Mas quando Moisés entrava diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até quando saía. E saía e falava com os filhos de Israel aquilo que lhe fora ordenado. E os filhos de Israel viam a face de Moisés, e que a pele da sua face resplandecia. E Moisés colocava novamente o véu sobre a sua face, até que entrava para falar com ele. E Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes disse: Estas são as palavras que o Senhor ordenou, para que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será para vós dia santo, o Shabat de descanso para o Senhor. Todo aquele que nele fizer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas habitações no dia do Shabat. E Moisés falou a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai dentre vós uma oferta ao Senhor. Todo aquele que tiver um coração disposto, que a traga. Uma oferta ao Senhor: ouro, e prata, e bronze, e azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino, e pelo de cabra, e peles de carneiro tingidas de vermelho, e peles de texugo, e madeira de acácia, e óleo para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e para o incenso aromático, e pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode, e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, sua tenda e sua coberta, os seus colchetes e suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, a arca e as suas varas com o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e as suas varas e todos os seus utensílios e o pão da proposição, o candelabro para a luz e os seus utensílios e suas lâmpadas, com o óleo para a luz e o altar do incenso e suas varas e o óleo da unção e o incenso aromático e a cortina da porta à entrada do tabernáculo, o altar da oferta queimada com sua grade de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a pia e sua base, as cortinas do pátio, suas colunas e suas bases, e a cortina da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e suas cordas, as vestes do serviço, para realizar o serviço no lugar santo, as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para ministrar no ofício sacerdotal. E toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo aquele cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o tornou disposto, e trouxeram a oferta ao Senhor para a obra do tabernáculo da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E vieram, tanto homens quanto mulheres, com muitos que estavam dispostos de coração, e trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, todas as joias de ouro. E cada homem que oferecia uma oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que possuía azul e púrpura, e escarlate e linho fino, e pelo de cabra, e peles vermelhas de carneiro, e peles de texugo os trazia. Todo aquele que oferecia uma oferta de prata e bronze, trazia a oferta do Senhor. E todo homem que possuía madeira de acácia para qualquer obra de serviço, a trazia. E todas as mulheres de coração sábio fiavam com as mãos e traziam o que haviam fiado, tanto de azul quanto de púrpura, e de escarlate e de linho fino. E todas as mulheres, cujo coração as moveu em sabedoria, fiaram pelo de cabra. E os governantes trouxeram pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias, e óleo para a luz e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor. Todo homem e toda mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer para todo tipo de obra, que o Senhor ordenara que fosse feita pela mão de Moisés. E Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur da tribo de Judá. E ele o encheu com o Espírito de Deus, em sabedoria, em entendimento e em conhecimento, e em todo tipo de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro e em prata, e em bronze, e em lapidar pedras, para engastá-las, e em esculpir madeira, para fazer todo o trabalho esmerado. E ele havia colocado no seu coração que pudesse ensinar, tanto ele quanto Aholiabe,
o filho de Aissamaque da tribo de Dan, encheu-os com sabedoria do coração, para trabalhar em toda obra de mestre, de gravador, e a mais elaborada, e a do bordador em azul, em púrpura, em escarlate e em linho fino, e a do tecelão também a daquele que faz qualquer trabalho, e a daqueles que elaboram trabalho esmerado. Então trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem de coração sábio, em quem o Senhor colocou sabedoria e entendimento, para saberem como fazer todo tipo de trabalho para o serviço do santuário, de acordo com tudo o que o Senhor havia ordenado. E Moisés chamou Bezalel e Aholiabe, e todo homem de coração sábio, em cujo coração o Senhor havia colocado sabedoria, todo aquele cujo coração o moveu a vir para o trabalho e fazê-lo, e eles receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e trouxeram a ele ainda ofertas voluntárias todas as manhãs. E todos os homens sábios, que realizavam toda a obra do santuário, veio cada homem da sua obra que havia feito. E falaram a Moisés, dizendo: o povo está trazendo muito mais do que necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou para fazer. E Moisés deu ordem, e a fizeram proclamar em todo o acampamento, dizendo: que nenhum homem nem mulher faça mais alguma obra para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para fazer toda a obra e muito mais. E todo homem de coração sábio, que entre eles trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, e púrpura, e escarlate, com querubins de trabalho esmerado ele os fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de uma cortina era de 4 côvados. As cortinas eram todas de uma medida. E ligou 5 cortinas umas às outras, e as outras 5 cortinas ligou umas às outras, e fez laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura, da mesma forma fez na extremidade de outra cortina, na juntura da segunda. 50 laçadas ele fez em uma cortina, e 50 laçadas ele fez na borda da cortina que estava na juntura da segunda. As laçadas prendiam uma cortina à outra, e fez 50 colchetes de ouro, e juntou as cortinas umas às outras com os colchetes, assim se tornou um tabernáculo, e fez cortinas de pelo de cabra para a tenda sobre o tabernáculo, fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina era de 4 côvados, e as 11 cortinas eram de uma medida, e uniu 5 cortinas por si, e 6 cortinas por si, e fez 50 laçadas na borda da cortina na extremidade da juntura, e 50 laçadas na borda da cortina que a junta com a segunda, e fez 50 colchetes de bronze, para juntar a tenda, para que fosse uma, e fez para a tenda uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho, e sobre ela uma coberta de peles de texugo, e fez as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia que ficavam em pé. 10 côvados era o comprimento de uma tábua, e 1 côvado e meio a largura de uma tábua. Uma tábua tinha 2 encaixes, igualmente distantes um do outro. Assim fez para todas as tábuas do tabernáculo. E fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas no lado sul para o sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. E para o outro lado do tabernáculo, que fica voltado para o norte, fez 20 tábuas, e seus 40 encaixes de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E para os lados do tabernáculo para o oeste fez 6 tábuas, e 2 tábuas fez para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, e foram ajuntados por baixo, e ajuntados acima da sua cabeça em uma argola. Assim fez para ambas, em ambos os cantos. E havia 8 tábuas, e suas bases eram 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada tábua. E fez barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do lado do tabernáculo para os lados do oeste. E a barra do meio das tábuas fez passar de uma extremidade à outra. E revestiu as tábuas com ouro, e fez suas argolas de ouro para serem lugares para as barras, e revestiu as barras com ouro, e fez um véu de azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido,
Com querubins o fez de trabalho esmerado, e fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as revestiu com ouro, seus colchetes eram de ouro, e fundiu para elas 4 bases de prata. E fez uma cortina de azul para a porta do tabernáculo, e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido, trabalho de bordador, e as 5 colunas com seus colchetes, e ele revestiu suas cabeças e suas molduras com ouro, mas suas 5 bases eram de bronze. Até o próximo vídeo. Peço por favor que se inscrevam no canal e deixem o like, comentem e compartilhem com todos. Que o Criador abençoe vocês.